Classe média, o pilar invisível da liberdade. Olá, eu sou o professor Evandro Farias Luz e quero você comigo na história da classe média. Ah, não se esqueça, faça sua inscrição, curte, compartilhe e comenta. Toda sociedade que destrói sua classe média não empobrece só a economia, ela empobrece também a sua liberdade. Hoje eu quero falar de algo que todo mundo sente, mas poucos conseguem explicar com clareza: a classe média. Quem está me ouvindo agora, seja criança, jovem, adulto, idoso, estudante ou professor, provavelmente faz parte dela ou já fez parte da classe média. Bom, e a pergunta que vai guiar essa aula é simples, direta e histórica. O que é de fato a classe média? Porque ela sempre foi essencial para a democracia. E porque em toda experiência socialista do mundo, ela é sempre a primeira a desaparecer. Essa não é uma aula ideológica, tá, gente? É uma aula histórica. Bom, classe média de verdade. O que é? Vamos começar do começo, é claro. Classe média não é apenas renda. Classe média não é só quanto alguém ganha. Classe média é posição social, é autonomia, é liberdade prática no dia a dia. De forma que qualquer pessoa entende. Classe média é quem vive do próprio trabalho, é quem consegue manter sua família, é quem consegue planejar o futuro e não depende do Estado para sobreviver. Estamos falando de professores, pequenos comerciantes, técnicos, profissionais liberais, servidores de carreira e microempreendedores. Essas pessoas vivem de algo chamado renda produtiva. E o que é a renda produtiva? É o dinheiro que vem do trabalho, da produção, do conhecimento e do risco. Não vem de favor político, não vem de dependência permanente. E isso muda tudo, tá? Quem vive de renda produtiva planeja, calcula, compra, cobra. Por isso a classe média, ela pensa diferente. Bom, vamos ver agora a classe média na história do Brasil. No Brasil colônia, por exemplo, quase não existia classe média. Por quê? Porque a economia era rural, tinha a escravidão, existia a concentração de renda na mão daqueles que mandavam e tinha ligação direta com Portugal, tinha pouca ou nenhuma educação, não havia espaço para autonomia social. Bom, já no Brasil Império, que a classe média começa a surgir de verdade, com professores, funcionários públicos, militares, juristas e comerciantes urbanos. Essas pessoas viviam do salário, de conhecimento e de função social. A classe média brasileira, ela nasce institucional e não revolucionária. Ela sustenta a imprensa, debate a Constituição e ajuda a organizar o Estado. A classe média aparece na República e ao longo do século XX com urbanização, educação e crescimento nas cidades. E ela se expande. É aqui que está uma verdade histórica importante. A classe média brasileira não fez revoluções, ela evitou o caos. Bom, agora, uma pausinha para a gente olhar o mundo. Sem paixão, sem slogan, só história. Nós vamos para a antiga União Soviética. Você sabe, a União Soviética ela aconteceu entre 1917 e 1991. Como era a vida da classe média na União Soviética? Na verdade, não tinha na União Soviética, um país socialista. Foi o primeiro que começou tudo isso. Vamos ver como é que era. Bom, era o pequeno comerciante. O que aconteceu com o pequeno comerciante? Ele foi eliminado. O que aconteceu com o profissional liberal? Ele foi estatizado. O que aconteceu com a classe média? Foi transformada em funcionário dependente do Estado. Resultado? Duas classes reais. A elite do partido e a massa pobre controlada. Agora vamos ver um pouquinho de Cuba. Em Cuba, médicos ganham salários nivelados. Nenhum ganha mais do que o outro. Os engenheiros, por exemplo, eles ganham quase o mesmo que qualquer outro. E não existe poupança. É proibido ter poupança em Cuba. E não existe mobilidade social. O governo tem que saber para onde você vai. E a classe média? Classe média em Cuba não existe. Existe igualdade na escassez. Todo mundo tem que comprar ração. Todo mundo tem que ir lá levar libreta. Desde 1962 para você comprar a comida. E não dá para todos.
Agora a gente vai para a Venezuela. Antes, na Venezuela, a classe média era forte, tinha consumo, tinha instabilidade urbana. Depois veio inflação, depois veio controle de preços, depois veio confisco indireto, que se torna direto, depois veio a fuga de profissionais. Qual foi o resultado histórico? A classe média de lá empobreceu primeiro e o país quebrou depois. Isso não é opinião, isso é padrão histórico repetido. Vamos ficar de olho? Bom, a classe média é sempre o alvo. E por quê? Agora eu peço a tua atenção total. Por que é que a classe média é sempre o alvo? Primeiro, porque ela é independente. Quem não depende do Estado não obedece facilmente. Segundo, a classe média sustenta o Estado. É a classe média que paga imposto, que mantém serviços e que sustenta a máquina pública. Bom, quando ela enfraquece, o Estado fica mais pobre, mas o poder fica mais concentrado. Terceiro, a classe média questiona. A classe média pergunta: por que esse imposto? Por que essa lei? Onde é que está o dinheiro? E regimes autoritários não suportam perguntas. Agora vamos entrar, e preste muita atenção, no caso brasileiro hoje. Agora vamos ao Brasil atual, com calma, com seriedade, com história. O que está acontecendo com a classe média brasileira? Impostos crescentes, inflação que corrói o salário, a burocracia é sufocante, insegurança jurídica terrível, dificuldade para empreender. É isso que está acontecendo com a classe média brasileira. Ora, nada disso acontece de uma vez. A história mostra que o processo é gradual, se torna legal, porque fazem leis para isso, e é silencioso. A classe média não é destruída por tanques, ela é destruída por leis, impostos e regulações. Quando percebe, já perdeu poupança, já perdeu autonomia e já perdeu o futuro. Bom, onde existe classe média forte, existe liberdade. Onde ela desaparece, o poder se concentra. Essa aula não foi um ataque, foi um alerta histórico. A pergunta final não é ideológica, é histórica. O Brasil está fortalecendo ou enfraquecendo sua classe média? Porque a história mundial já respondeu o resto. Você gostou desse vídeo? Então eu queria que você fizesse sua inscrição, que você compartilhasse, curtisse e comentasse, porque isso faz parte da nossa discussão no Brasil e nós estamos entrando na história. Através da história, você vai saber quem você é. Até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigado.